Hoje o nosso perguntas e respostas vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou falar sobre um artigo que responde 5 perguntas que associam cirurgia bariátrica e o risco ou prognóstico de câncer. E é um artigo que eu recebi da minha amiga querida Andrea De Luca, nutricionista. Achei super interessante, eu acho que vale a pena a gente então responder algumas perguntas que fazem no nosso consultório mesmo em relação ao qual é o risco que a cirurgia bariátrica diminui, que tipos de câncer, enfim, a gente vai falar disso agora no nosso perguntas e respostas. Bom, ele é então um artigo que foi publicado agora em abril de 2020, elaborado por pesquisadores da Universidade de Atenas, na Grécia, e o título dele, né, Obesidade e Câncer, quais são as questões não respondidas? Então, ele começa falando sobre as neoplasias que estão relacionadas à obesidade. Então, temos como os mais prevalentes o câncer coloretal e aqueles cânceres hormônios sensíveis, né? Endométrio, mama, principalmente depois da menopausa, e em homens o câncer de próstata. Não se sabe ainda se a cirurgia bariátrica tem uma relação ou uma influência na mortalidade por câncer. Então, assim, a grande questão é sempre: a cirurgia bariátrica reduz ou previne a incidência de câncer, né? O que a gente sabe é que o tecido adiposo, ele em excesso, faz com que haja um aumento na produção de estrogênio, de estrógeno circulante, e alguns cânceres, então, são sensíveis a esse aumento do estrógeno circulante. Fora isso, a obesidade que causa a resistência à insulina faz com que haja então uma hiperinsulinemia, ou seja, a insulina circulando mais do que deveria no organismo. Então, como resultado, ele fala nessa revisão que ele faz que a incidência de cânceres é maior em mulheres, e ele fala um pouquinho sobre esse processo de inflamação crônica, que a inflamação crônica que o paciente que tem obesidade induz a proliferação celular e a migração de células, que podem virar células metastáticas se forem células então cancerígenas. Mas a obesidade por si só não é considerada um fator preditor de risco para o câncer. Na verdade, ele fala um pouco sobre essa diferença entre os obesos os pacientes que têm obesidade, que são metabolicamente saudáveis, e os que não são metabolicamente saudáveis, porque nem todos os tipos de inflamação estão relacionados ao câncer. Então, por exemplo, inflamações agudas, né? Elas se diferenciam das inflamações crônicas, porque as inflamações agudas têm a presença de células natural killers e linfócitos TCD8. Que estão envolvidas na imunidade do tumor. Uma inflamação crônica não tem esses tipos de células, então ele faz essa diferença. Então ele fala que no tecido adiposo saudável existe geralmente um equilíbrio entre esses tipos de células pré e pró-inflamatórias. Ou seja, não é a obesidade em si, não é ter mais tecido adiposo em si que faz o paciente ter mais risco de ter câncer, e sim uma consequência de um excesso dessa inflamação crônica e do aumento de hormônios, então, que são sensíveis a alguns tipos de cânceres, no caso o estrogênio. Ele mostra uma figura, então a figura 3 nesse artigo, que fala um pouquinho, que mostra um pouquinho então como é que a dieta, e essa é a parte que me interessa, como que ela interfere então indiretamente na incidência de câncer, um desbalanço entre as calorias ingeridas e as calorias gastas promovem então sobrepeso e obesidade, que podem causar então uma disfunção nesse tecido adiposo, né? E essa disfunção do tecido adiposo é que causa uma inflamação sistêmica, uma resistência à insulina, a criação de novos vasos sanguíneos que podem então aumentar as chances de disseminar a doença possivelmente, e aumentar os níveis circulantes de estrogênio. E isso então é que faz com que a obesidade tenha alguma relação com a carcinogênese, né? Então, a modificação do microambiente, que ele chama, o crescimento do tumor e a progressão do tumor e a migração desse tumor pela neoangiogênese. E no final ele começa a responder então 5 perguntas que eu queria tentar resumir elas para vocês. A primeira: que tipos de câncer se beneficiam então mais com a cirurgia bariátrica?
Bom, a cirurgia bariátrica parece exercer realmente efeito protetor, né, em alguns tipos de câncer, principalmente aqueles que eu falei para vocês, os hormônios sensíveis, que são endométrio, CA de mama e principalmente mulheres após a menopausa. Por que a cirurgia bariátrica é mais benéfica para mulheres do que para homens? Bom, não se sabe o porquê, mas se sabe que parece que é mais benéfica justamente porque as mulheres têm mais chance de ter câncer desenvolvido por um excesso de estrogênio e tem mais estrogênio circulante. Apenas o risco de câncer aumenta ou o prognóstico também é afetado pela cirurgia bariátrica. Então a gente já viu que as duas coisas, na verdade, quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, diminui o risco de câncer e também o prognóstico desse câncer. Quer dizer, a possibilidade de ser agravado, dele desenvolver metástases também é melhorada, já existe essa relação em alguns estudos. E qual cirurgia deve ser recomendada para cada tipo de câncer? Então, não existe ainda uma literatura robusta que veja que técnica cirúrgica é melhor para evitar qualquer tipo de câncer. O que a gente pensaria é, né, se na família eu tenho tendência a ter um tipo de câncer específico, então vamos fazer aquela técnica específica, que aí a possibilidade de você não ter esse risco é maior. Isso a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico muito recorrente e já de muito tempo, a técnica de sleeve gástrico, a gastrectomia vertical, não é a melhor das técnicas porque ela pode, inclusive, agravar essa condição e trazer, em longo prazo, aí, um risco maior de desenvolver câncer de esôfago. Foi a única correlação que ele viu. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou botar a referência do estudo aqui. Até mais, gente!